Galera, olha só, dando sequência aqui na nossa temporada de resultados do segundo trimestre de 2020, hoje nós vamos falar sobre a Sanepar, que é a companhia de saneamento básico lá do estado do Paraná, que é controlada pelo estado, tá? Então vamos aos destaques. Receita líquida sobe 4,5%, EBITDA 17%, lucro líquido 22%, o ROI de 18,5%, subindo quase 3 pontos percentuais, ROIC de 14%, subindo 2 pontos percentuais. Margem líquida de 25%, subindo 3,5 pontos percentuais. Margem EBITDA de 41%, subindo 4,5 pontos percentuais. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,3 vezes, caindo meio pontos percentuais. Resultados bem positivos aqui de Sanepar. Obviamente, gente, que quando a gente fala de empresa de saneamento, empresa de utilities, a gente não vai esperar crescimentos muito expressivos, tá? Justamente porque são setores mais estáveis, mais perenes, que tem muitas vezes as suas receitas regulamentadas, então são aquelas empresas que a gente usa para aquela parte defensiva da carteira, tá bom? Então vamos aos dados operacionais. Aqui eu destaquei alguns pontos para a gente entender como é que se dá o faturamento da Sanepar, tá? Então o percentual de receita da companhia por contrato. Então eu destaquei que a cidade de Curitiba representa 23% do faturamento da companhia, é uma concessão de 28 anos. Então por isso que eu falo que essas empresas são estáveis, porque são contratos de longuíssimo prazo, né? Então a empresa já está com um faturamento garantido por muito e muito tempo, tá? E quando a gente fala do atendimento no estado, o índice de atendimento de água tratada é de 100%, de coleta de esgoto 75%. 91% é ligação de água residencial, o número de ligações de água foi 2% superior e o número de ligações de esgoto 4% superior, beleza? Então, com relação à produtividade, a produtividade que é medida em volume de água tratada teve uma redução de 0,2%, então ficou quase estável, tá? O volume faturado de água tratada teve um acréscimo de 0,2% e o volume faturado de esgoto teve um crescimento aqui de 1%, tá? Demonstrativo do índice de perdas por ligação, isso aqui é bem, esse dado é bem interessante para medir produtividade, tá? Então fica estável, a empresa está mantendo estável esse número, tá? Com relação à economia, na parte de água teve um aumento de 2%, na parte de esgoto 4%, então a empresa foi mais eficiente nesse período. Aqui eu destaco, e que é um ponto crítico que a gente tem visto aí no estado do Paraná, tá? Que é a crise hídrica, não chove lá no estado do Paraná, então isso acaba influenciando bastante os resultados da Sanepar, mas assim, né, não é uma escassez de chuva de um período de 6 meses, por exemplo, que influencia todo o racional da companhia, tá? Nós estamos falando de uma companhia que nós estamos pensando no longo prazo, tá? Então, o que é o destaque aqui, né? Que em maio a empresa decretou situação de emergência hídrica no estado, né, por 180 dias, começou um rodízio de abastecimento de água, e o volume médio dos reservatórios estava em 36%. Então, bem alerta aí, né? A gente tem que ficar bem atento aí a essa questão da crise hídrica do Paraná, mas é como eu mencionei, né? Não é uma crise hídrica de curto prazo ou temporária que influencia o nosso racional para a empresa, tá bom? Então vamos aos dados financeiros, desempenho econômico. Receita operacional bruta cresceu 4,5%, principalmente por conta do reajuste tarifário de 8,37%. Então assim, né, outra coisa que é interessante dizer, obviamente que tem parte do crescimento de receita que vem desses reajustes tarifários e não por aumento de clientes ou aumento da operação. O que também é um ponto positivo das empresas de utilities, né? Que elas conseguem crescer receita simplesmente por conta de reajustes tarifários, sem precisar ampliar o leque de clientes, né? Ah, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Isso para mim é um ponto positivo, tá? E aí eu destaco aqui alguns pontos. Custos e despesas operacionais, uma redução de 2%, então ela teve aqui um aumento nas provisões para perda de realização de crédito, teve uma diminuição em provisões de contingência e também teve uma diminuição de perdas extraordinárias, algumas provisões aqui que caíram, tá? Eles destacam, né, principalmente a questão do aumento da perda da provisão para realização de créditos, né, que foi um acréscimo de 171%. Eles provisionaram mais contas a receber por conta de uma maior estimativa de perdas esperadas de crédito, né, queda na arrecadação devido principalmente ao Covid, tá? Vamos aos indicadores econômicos, então o resultado financeiro variou positivamente 29% por conta de uma redução de despesas financeiras de 22%. A gente percebeu lá que o endividamento da companhia está caindo e isso ajuda nessa meta. Então a companhia teve um lucro líquido 23% acima do que o mesmo período do ano passado, principalmente por conta do crescimento da receita líquida
e redução das despesas, tá bom? Vamos lá. A empresa traz aqui o lucro líquido ajustado por itens não recorrentes, que eles chamam de pro forma, né? Então teve um aumento de 14%. Então o aumento contábil foi de 23%, mas quando você tira os itens não recorrentes, 14%, que também não é ruim, né? Vamos seguir em frente. A margem EBITDA passou de 36% para 41%, bem positivo, né? Aumento de receita, que eu já mencionei, 4,5%. Que é importante também, né? A geração de caixa bem positivo, né? Crescimento de 26% na geração de caixa. O EBITDA cresce 17%. Com relação a investimentos, caíram 6,5% os investimentos. Tem uma questão de também preservação de caixa, alguma coisa nesse sentido. A gente tem visto muito as empresas reduzindo investimento, principalmente por conta aí do Covid, etc, tá? O endividamento da companhia, o índice de alavancagem foi de 1,7 vezes EBITDA para 1,3, caindo bem aí também, uma situação financeira bem sólida, um endividamento bem razoável. Perfil da dívida, praticamente 50% da dívida acima de 60 meses, então bem de longo prazo, muito tranquilo, tá? Eu destaquei um outro ponto aqui interessante, que é com relação ao payout da companhia. Payout é o percentual do lucro líquido que ela destina para os sócios na forma de dividendos, tá? A Sanepar, ela tem no Estatuto Social definido que ela vai destinar 25% na forma de dividendos, que é o que a lei das SAs exige, e aí tem uma eventual destinação extra, se aprovada, de no máximo 25%, ou seja, a companhia no máximo vai destinar 50% do lucro na forma de dividendos. Quando a gente pensa em empresas de utilities, naturalmente a gente pensa em teses de dividendos, né? Só que a Sanepar acaba tendo uma limitação nesse dividend yield, por conta dessa restrição no pagamento de dividendos. O restante do lucro ela destina para investimentos e para utilizar na própria empresa. Se bem que, no nível atual de taxa de juros, o dividend yield da Sanepar não está tão ruim assim. Outra coisa que é interessante, né, que eles falam que as ações preferenciais têm 10% a mais de dividendos do que as ações ordinárias. Beleza? Então esses foram os resultados da Sanepar, resultados bons, né? Dentro do esperado, nada muito fora do normal, é o que a gente espera aí de uma empresa de utilities, tá? Vamos dar uma olhadinha na Sanepar no mercado? Então eu trouxe aqui a precificação, gráfico de um ano das units da Sanepar, né? As units da Sanepar são compostas, né, por uma ação ordinária e 4 preferenciais, tá? Ela é negociada hoje a 28,36, dividend yield de 3,63. Se a gente for comparar esse dividend yield com a taxa Selic de 2%, isso aqui já isento de imposto de renda, é o dobro, né? Mais do que o dobro. Então, não deixa de ser um dividendo atrativo. Então, a empresa sofreu bastante ali no Covid, né? Subiu já recuperou um pouco, não é o mesmo nível lá de janeiro, mas já recuperou um pouco. Vamos olhar múltiplos? No caso de Sanepar, faz sentido olhar múltiplos, tá? Por quê? Porque a empresa é uma empresa estável, é um negócio estável. Então, o passado é muito próximo da realidade do presente e provavelmente do futuro, né? É um setor mais perene. Então, quando você olha múltiplos, a Sanepar é negociada a 7 vezes lucro, 5 vezes EBITDA, cresce 20% ao ano lucros, em média, um ROI de 18%. Quando você olha múltiplos, você percebe que Sanepar é bem barata, né? Então, e outra coisa, tem um fato novo, né, que pode acontecer aí na companhia. Foi aprovado agora o marco do saneamento, pode vir investimento do setor privado, pode eventual privatização. Então, assim, Sanepar é uma empresa que eu tenho na minha carteira e que eu estou comprando. O mercado pode eventualmente não precificar da forma que eu acredito que ela deveria ser precificada, mas de qualquer forma eu tenho uma empresa sólida na minha carteira, uma empresa num setor perene, uma empresa defensiva que está pagando dividend yield atrativo. Então eu gosto de Sanepar, é essa análise que eu faço da companhia, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu!